Olá a todos, como estão? Vamos ao resumo da aula de hoje. Hoje foi no próprio dia que estou a fazer isto. Vejam aqui no início, temos um quadro de um pintor chamado Monsieur, em que temos do lado esquerdo Sócrates a discutir com Aspásia, que era a mulher de Péricles, que vemos também aqui. Sócrates vai nos acompanhar nestas aulas sobre comunicação. E, portanto, partamos então para a nossa aula. Nós estamos no primeiro axioma: é impossível não comunicar, desde que estejamos numa interação, claro. Um exemplo não verbal do primeiro axioma é uma pessoa que numa situação social está a olhar fixamente em frente, sem mover a cabeça e aparentemente não está a comunicar. Mas está a comunicar, se calhar, que não quer que a incomodem ou que a interrompam, ou que falem com ela. Em Górgias, isto é mais difícil de suceder porque se trata de um diálogo, mas há uma aparição explícita de comunicação não verbal referida por Sócrates. Que é isso, Paulo? Estás-te a rir? Será esse um processo novo de refutação, fazer troça dos argumentos alheios sem invocar quaisquer razões? Sócrates diz isto depois de fazer uma daquelas afirmações por quais ele era famoso e Paulo não se contém e ri-se. É um comportamento, portanto, não propriamente verbal, na medida em que não usa palavras. Só que é muito interessante porque Sócrates assume o riso de Paulo como sendo um item de comunicação, só que questiona se o mesmo é válido numa discussão séria para chegar à conclusão que não serve para uma discussão. Com este exemplo, Platão mostra que está sempre a haver comunicação, mesmo quando esta não é intencional ou consciente. Imaginemos que Paulo não terá rido intencionalmente, sair espontaneamente. Um outro exemplo, uma pessoa que pratica a arte de não dizer nada, dizendo alguma coisa. Políticos, principalmente, que nunca admitem não saber, nunca admitem não estar a par, nunca admitem não ser especialistas, usam muito esta tática, que, apesar de tudo, ao tentar não comunicar a sua ignorância, está a comunicar algo. E o que é que está a comunicar? Que não quer responder. E acontece, portanto, quando a pessoa não quer responder uma pergunta incómoda ou não quer admitir algo desagradável. Isto é, quando ela, no fundo, tem que dizer qualquer coisa, mas não quer comprometer-se com o que está a dizer. E aqui temos o caso de Paulo, mais uma vez. Quer Fonte faz uma pergunta simples, diz-me então qual é a arte exercida por Gorgias e qual o nome, consequentemente, lhe devemos atribuir. Muito simples, qual é a arte e qual o nome? E Paulo responde: muitas são as artes cultivadas pelos homens que as descobriram experimentalmente, através de experiências. Na realidade, é a experiência que orienta a vida do homem segundo as regras da arte, ao passo que a inexperiência a faz caminhar ao acaso, blá 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 blá. Ok? Para mostrar também aqui, aliás, em muitos outros lugares desta obra, do Gorgias, que existe sempre comunicação, mesmo quando ela não é bem sucedida, que é o caso, ou seja, quando surgem distorções que suscitam incompreensões e que acabam por afastar os parceiros comunicacionais. Essas distorções da comunicação normalmente passam despercebidas, mas afastam. No entanto, podemos sempre usar este critério. Se a comunicação está a aproximar as pessoas, significa que é uma comunicação funcional. Se está a afastar as pessoas, significa que é uma comunicação disfuncional. Isto partindo do pressuposto de que a comunicação é no sentido de obter uma compreensão mútua e chegar a um acordo mútuo. Ora, segundo o primeiro axioma, é impossível não comunicar numa interação. Então, também é impossível não se relacionar com os outros, porque sempre que comunicamos, estamos sempre a estabelecer uma relação com o outro. E, portanto, relacionar com os outros significa ter boas ou más relações com eles. Portanto, é impossível não ter ou boas ou más relações, mas temos de ter algumas. Porém, más de que tipo? O que é que corre mal? Vamos falar agora de algumas distorções da comunicação. A primeira tem a ver com aquilo que às vezes nós dizemos: eles não conseguem comunicar, ou eles não comunicam. Não, eles comunicam sempre, tem que existir sempre comunicação. Só que neste caso será disfuncional. Isto é, não permite os ligar os indivíduos, mas apenas os afasta, como eu disse há bocado. Como?
A comunicação disfuncional leva a que haja ciclos repetidos de interações negativas. E quanto mais comunicam dentro dessas interações negativas, quanto mais comunicam, mais desenvolvem sentimentos negativos entre eles. E dessa forma, com sentimentos negativos, compreendem-se cada vez menos. Porquê? Porque quando nós somos dominados por emoções negativas, as partes superiores do nosso cérebro ficam um bocado comprometidas e podem, em casos extremos, até ser completamente desligadas. Ou seja, a nossa capacidade de compreender que está no córtex, na parte exterior do cérebro, não fica nas melhores condições. O resultado, as pessoas afastam-se cada vez mais umas das outras. Um exemplo. Em Gorgias, nós estamos num estádio avançado da discussão entre Sócrates e Cálix. Já sabemos, Sócrates começa por discutir com Gorgias, depois com Polo e, por fim, com Cálix. É o terceiro interlocutor de Sócrates. E Cálix já não está interessado em continuar o diálogo, mas não consegue interrompê-lo. Ele não diz isto explicitamente, porque tem pessoas a assistir e parece mal ele estar a fugir ao debate, mas mostra-o com as suas respostas, e de tal maneira que Gorgias vê-se obrigado a intervir. Ora veja, Sócrates argumenta qualquer coisa e Cálix parece que sim. Sócrates volta a argumentar e Carlos, não percebo nada dos teus sofismas, Sócrates. Sócrates volta a argumentar e Carlos já é impaciente. Que pretendes tu com a continuação destas tolices? Sócrates volta outra vez a falar e Carlos volta a insistir. Não entendo o que dizes. Aqui Gorgias entra e fala. Diz, não fales assim, Cálix. Respondam menos em atenção a nós para que esta disputa chegue ao seu termo. E Cálix admite, muito contrariado, muito bem Sócrates, continua com as suas perguntas pequeninas e miudinhas, já que Gorgias assim o quer. Distorção, segunda distorção. Há uma pessoa suspira de impaciência na presença de outra pessoa, da pessoa B. Confrontada pela pessoa B, a pessoa A nega que tivesse feito alguma coisa, pois depois diz que está muito bem e que na verdade tem toda a paciência do mundo. Há muitas variações desta situação em que a pessoa B é levada a duvidar de si própria e do seu discernimento. Isto chama-se gaslighting e vamos ver o que é que isto significa. Nesta situação, portanto, a pessoa A comunica negando uma situação. Naquele caso, é suspirando de impaciência. Depois, nega que está a comunicar essa negativa. Diz, não, eu não estava nada a suspirar de impaciência. Essa pessoa A está então a comunicar, mas parece não aceitar os compromissos inerentes a toda a comunicação. Em toda a comunicação há compromissos que estão implícitos. Nós esperamos, não precisamos dizer que só comunicamos, só falamos com uma pessoa se ela for honesta. Não precisamos dizer isso. Aliás, é até ofensivo dizer. Partimos do princípio que há um compromisso com a honestidade, com a coerência na comunicação. Só que uma pessoa que faz isto não está a querer comprometer-se com estes valores e, portanto, é uma comunicação disfuncional. O que é que se trata então o gaslighting? É uma forma de abuso psicológico em que o agressor manipula informações com o objetivo de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade mental. O objetivo é desorientar a vítima e a fazê-la questionar a sua própria lucidez e sanidade. Exemplos de gaslighting, a distorção da realidade. O agressor manipula factos para que a vítima duvide do que vê ou do que sente. A trivialização, em que o agressor minimiza os sentimentos ou as preocupações da vítima. O género és muito sensível, ou não estejas assim, não tens razão nenhuma para estar assim. Coisas destas afirmações que às vezes nós próprios já fizemos algumas vezes. A negação agressiva, em que o agressor nega ter dito ou feito algo mesmo com provas. É o caso, o exemplo que eu apresentei da pessoa A que suspirava. A projeção, o abusador acusa a vítima dos comportamentos que ele próprio pratica. E aqui temos um exemplo em Górgias, em que Cálix acusa Sócrates de brincar como uma criança quando foi ele que começou a brincar. Diz Cálix, estou a ouvir-te há muito tempo, Sócrates, e à medida que vou concordando contigo, vou pensando que se há alguém para se divertir, este alguém é ele próprio, te faz a mínima concessão, agarras-te a ela com uma alegria que parece uma criança. Portanto, Sócrates é que é uma criança. Ele, numa discussão séria, diz alguma coisa para se divertir. E o Sócrates é que é a criança. E ele que termina, como pudeste tu imaginar que eu ou outra qualquer pessoa não sabemos distinguir entre prazeres melhores e piores. Portanto, ainda a chamar Sócrates de burro. E Sócrates muito bem queixa-se, com razão. Né? Diz, ora, Cálix, que falta de escrúpulos. E é mesmo.
Carlos não tem escrúpulos ao estar a negar uma coisa que fez e acusando Sócrates de fazer uma coisa que foi ele que fez e não Sócrates. Diz, continua Sócrates, tratas-me como se eu fosse uma criança. Dizes-me primeiro que as coisas são de uma maneira, depois que são de outra. Tudo isto para me enganar. E, no entanto, a princípio não pensava que tu me quisesses enganar, porque te tinha na conta de amigo. Vejo agora que errei. É verdade, errou. Errou mesmo. E pronto, obrigado. Nós continuaremos com mais algumas distorções da comunicação daqui a 15 dias. Na próxima aula teremos a Lídia Jorge. Até lá, uma boa semana para todos, com tudo a correr pelo melhor. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima semana.